Podem sentar um pouquinho. Celebramos hoje o domingo chamado Domingo Inaubis, ou Domingo do Branco, exatamente porque era no dia de hoje que os catecúmenos, ou os neófitos, os que tinham sido batizados no Sábado Santo, vinham vestidos de branco, também chamado de Domingo da Pascuela, porque é uma pequena Páscoa, e também chamado Domingo da Misericórdia, em que a igreja nos chama a atenção agora para olharmos a Jesus misericordioso. Jesus que morre na cruz por nós, expressa assim sua misericórdia, que não se deteve só no Calvário, mas que continua durante toda a nossa história. Hoje, de modo especial, vamos rezar essa Santa Missa, já pedindo a Nosso Senhor que ilumine os nossos cardeais, que em breve estarão em conclave, para a eleição do próximo Papa, do próximo Romano Pontífice. É muito importante para nós rezarmos nesse sentido. Os bispos têm nos pedido muito isto, para que eles possam ter as luzes do Espírito Santo e sejam dóceis e escolham aquele que será o Papa, o chefe da Igreja, nos próximos anos, sendo para que, de acordo com a vontade de Deus, aquele que vai conduzir o rebanho de Cristo. Para nós é muito importante a existência do Papa como Romano Pontífice. Como dizia Santa Catarina, é o doce Cristo aqui na Terra. Alguns grupos tradicionalistas que acreditam que existe Papa e que o Papa, que Sérgio estava vacante o tempo todo. Para nós está vacante só agora. Em breve não estará mais, se Deus quiser. Para outros, que mesmo que dizem que a igreja não está vacante, fazem uma igreja paralela e vivem como se o Papa não existisse. Então existe um certo vacantismo prático aí, e colocam como a única igreja que salva estar separado do Papa, o que é uma contradição, porque o primado de Pedro tem toda essa perpetuidade na igreja até o fim dos séculos, como diz lá o Concílio Vaticano I. De modo que para nós é muito importante, nesse tempo de oração, o nosso cardeal Dom Orani, João Tempesta, está lá no Vaticano, junto com os cardeais brasileiros, e vão então, depois de um tempo de estudos e meditação, de muita oração, vão eleger o próximo Romano Pontífice. E a igreja continua, com a graça de Deus, e na verdade quem vai guiar é o Espírito Santo, mas a igreja vai continuar. Infelizmente tudo isso tem sido muito politizado, a imprensa se aproveita, os católicos também, e até brincam com isso, que é uma coisa muito séria, mas politizam como se houvessem blocos de cá, blocos de lá. Nós vamos seguindo a linha da confiança em Deus, que é a mais garantida. Hoje, como eu disse, nós estamos meditando sobre esse tempo de misericórdia de Deus durante toda a nossa história. Começamos a semana com a ressurreição de Jesus, e hoje nós vemos a ressurreição, aqui ponho entre aspas, de um dos seus discípulos, Tomé. E olhamos o exemplo de Tomé. Jesus é paciente com Tomé. Jesus é misericordioso com Tomé. Assim também Jesus espera por cada um de nós para exercer sobre nós a sua misericórdia. E esse tema da misericórdia é tão importante que já no Antigo Testamento nós vamos ouvir muito disto. Sobretudo Davi vai nos mostrar lá aquele lindo salmo: Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. E Jesus fala muito desse assunto da misericórdia, muitas vezes. Misericórdia vem de duas palavras: miser, sofrimento, miséria, daí vem a palavra miséria, é a falta de alguma coisa, e cordis, que é coração. Então misericórdia tem a ver com o amor que vai ao encontro do sofrimento, o amor que vai ao encontro da dor.
e vai ao encontro da miséria. Daí a misericórdia. E a misericórdia por excelência é a misericórdia de Deus, que não vai contra a justiça. A misericórdia, ela vai além da justiça. São Tomás, falando da misericórdia, ele desenvolve de modo muito bonito, né? Porque se alguém me deve, digamos, R$100, e eu, por justiça, ele tem que me pagar R$100. Mas eu digo para ele que ele me deve apenas 50. Então eu uso de misericórdia com ele, que não é contra a justiça, vai além da justiça, porque eu termino dando para ele alguma coisa. Por isso o perdão tem a ver com doação, ou seja, a palavra perdoar tem a ver com dar também, diz Santo Tomás. Então, se eu perdoo uma parte, eu dou aquilo que era devido a mim a ele. Então isso é misericórdia. Então a misericórdia não vai contra a justiça, mas vai além da justiça. Eu dou aquilo que me é devido a ele. É isso que acontece com Deus quando nos perdoa. E é essa misericórdia que, como eu disse, não vai contra a justiça, vai além da justiça, deve ser exercida também por nós com as pessoas. Por isso Cristo, no Sermão da Montanha, ele nos coloca: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E coloca como condição para recebermos a misericórdia de Deus, nós sermos misericordiosos com o próximo. Isso tem a ver com o maior mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E este amor, ele se exerce olhando o outro, naquilo que o outro tem de miséria, e sobretudo naquilo que o outro tem de pecado, porque a misericórdia, ela vai além das necessidades materiais, ela vai também às necessidades morais, espirituais, vai a essas necessidades materiais também, mas vai sobretudo diante daquele que peca, diante daquele que me ofende, diante daquele que me maltrata. Então a misericórdia tem a ver com amor diante do sofrimento, amor diante daquele que tem falta de alguma coisa, ou que está numa situação má, numa situação de dor, ou numa situação de miséria do pecado também. E Jesus nos chama a atenção dizendo: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Podemos dizer que aí é um verdadeiro mandamento, que dentro do mesmo Sermão da Montanha, ele coloca 2 vezes esse tema: bem-aventurados os misericordiosos, e lá na frente, quando vai desenvolver, fazer o paralelo da lei antiga com a lei nova, ele vai nos dizer: sede misericordiosos. Isso é uma norma, isso é um mandato, é um imperativo aí. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. E aí ele se coloca como um exemplo dessa misericórdia. Ele é a presença visível da misericórdia do Pai para conosco, que vai às últimas consequências, morrendo numa cruz para pagar pelos nossos pecados e para mostrar que o Pai é misericordioso. Então, quando olhamos Jesus na cruz, não há aí apenas a justiça de Deus que se realiza nele, mas há também o amor de Deus que se realiza na pessoa de seu Filho, e vem a nós para nos resgatar, para nos salvar e mostrar que ele nos ama e que ele quer nos perdoar. Ele quer exercer sobre nós a sua misericórdia. E nós, muitas vezes, por causa dos nossos pecados, dos nossos vícios, da nosso espírito refratário a esse amor dele, nós preferimos dar as costas e não nos abraçamos a essa misericórdia de Deus. Misericórdia, como eu disse, tem a ver com o perdão. Se olhamos lá o Evangelho de São Lucas, nós vamos observar que é chamado inclusive o Evangelho da Misericórdia, aquelas parábolas do bom samaritano, que na verdade é o próprio Cristo, que vem para curar aquele homem que estava ferido, e depois Cristo vai dizer àquele doutor da lei, para quem Jesus falou primeiro essa parábola: agora vai tu e faz o mesmo.
Quer dizer, seja como Jesus e vai ao encontro daquele que caiu, vai tu e faz o mesmo. Essa é a grande expressão do amor ao próximo. Quando ele perguntou quem é o meu próximo? Então vai tu e faz o mesmo. A parábola do bom samaritano nos leva a isso. A parábola da ovelha perdida, do pastor que vai em busca da ovelha perdida, é a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. Como no caso dos apóstolos, ele foi aos apóstolos, depois foi a Tomé. Toca aqui, Tomé. Ontem, meditando sobre isso, eu fiquei imaginando uma coisa que eu nunca tinha pensado. Foi o único apóstolo que colocou o dedo lá dentro daquilo que foi a causa da nossa redenção. Imagine, foi lá dentro da ferida. Imagine aquela ferida, né, é gloriosa, mas era uma ferida, um buraco, vai lá dentro. Quer dizer, esse homem, Deus me ama. Olha só o que ele fez para me salvar. Olha o tamanho dessa ferida. Depois vai lá no lado, toca aqui, vai lá no coração. Olha que amor desse Deus que me ama tanto, que se faz homem para se deixar ferir dessa forma. Então Tomé vai lá e toca dentro da ferida. Imagina tocar dentro da ferida. A ferida de amor, a ferida que derrama o sangue até a última gota. E esse dedo foi tão abençoado que esse dedo não se corrompeu. Quem vai a Roma, na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, vai lá ver o dedo de Tomé, está lá no relicário. Eu tive essa graça de ver. Tocou na ferida. E essa ferida é a ferida de um homem-deus por nós. Mas a parábola, por exemplo, do filho pródigo, daquele homem, daquele pai que acolhe o filho, que esse filho é realmente cada um de nós. Aquela alma que confia na misericórdia de Deus é mais feliz, porque Deus cuida dela. Essa é a grande prova de confiança que nós temos. Confiar na misericórdia de Deus. Isso não significa que nós vamos nos entregar ao pecado. Há muitas vezes hoje, nesse discurso de misericórdia, um exagero em que as pessoas ficam à vontade. Vou pecar à vontade, que Deus me perdoa. Tudo em nome da misericórdia. Notem que misericórdia e justiça caminham juntas. Então nós não podemos, usando o discurso da misericórdia, nos relaxarmos na nossa vida espiritual, achando que agora posso fazer o que eu quero. Não. Misericórdia vai junto com a justiça. Deus nunca se cansa de nos estender a mão. Nunca. Nunca. Mas Ele quer de nós que nós demos a mão. De que adianta você vai para uma pessoa que está caída, dá a mão e a pessoa fica lá com a mão encolhida? Então Deus quer essa atitude nossa. Sim, Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser curado. Eu quero estar convosco. Sim, Senhor. Então a misericórdia de Deus se exerce sobre nós, mas é preciso que vá Ele. O filho pródigo correu na direção do pai. A ovelha desgarrada, ela se deixou abraçar. Aquele homem ferido da parábola do bom samaritano se deixou curar. Nós muitas vezes somos tão orgulhosos que achamos que não precisamos de Deus, mesmo na miséria. Ou por outro lado, vivemos na lama e queremos continuar na lama, achando que vamos nos salvar sem a nossa colaboração. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, já dizia Santo Agostinho. Então é preciso que nós façamos a nossa parte e entreguemos tudo a Deus, especialmente nossas misérias. Uma vez nos anos 70, eu vi numa folha de uma diocese onde a teologia da libertação imperava, uma folha
que tinha lá uma oração. Era uma época em que as pessoas estavam pregando a independência de Deus. O homem deve conduzir a sua própria vida. Então a religião é apenas para fazer com que as pessoas se autodeterminem. E usava-se muito essa expressão que nós agora somos adultos e que a religião antiga, o catolicismo antigo, tratava todo mundo como criança. Então agora nós somos adultos. E diante desse discurso, eles colocavam: Deus é um adulto masculino. Diga as palavras ipsis literis. Tive a graça de gravar. Deus é um adulto masculino. Nós amadurecemos. Para que não fiquemos, desculpe o termo, mamando em Deus a vida toda, rezemos ao Senhor. É uma expressão de vaidade, de orgulho, de tal forma, em que o homem simplesmente se coloca no lugar de Deus e se esquece que ele depende de Deus para tudo, e de que tudo é obra da graça, embora Deus queira a nossa colaboração. Então eu não sou Deus. Essa tentação do diabo que aconteceu no paraíso, ela continua, mas continua também entre nós. Nós achamos que nos autodeterminamos em tudo, até no modo de tratar a Deus, de modo que Deus vem nos perdoar, mas eu tenho que ter consciência da minha miséria, tenho que ter consciência do meu nada. Se eu acho que eu não preciso de nada, ou que Deus está aí só para me fazer favores, ou que minha relação com Deus é uma relação comercial, em que eu dou pedindo em troca, hoje a teologia da prosperidade vai nessa linha, eu estou perdido. Nunca vou ser objeto dessa misericórdia de Deus se eu não reconheço a minha miséria. E eu tenho que entregar a Deus, nosso Senhor, a minha miséria, a minha ferida, tudo aquilo de que eu preciso. Eu vou com sinceridade diante de Deus, mostrando as minhas quedas. Quando eu vou ao confessionário, eu vou, antes de ir ao confessionário, mostrar ao sacerdote, eu já mostrei ao Senhor as minhas misérias, as minhas quedas? Ou fui ao confessionário apenas numa formalidade, como quem vai lá assinar um ponto para depois eu receber a comunhão? Eu tenho que passar no confessionário e assinar um ponto. Não, isso exige de nós que nós choremos os nossos pecados realmente com dor e com propósito. Eu tenho que ter consciência das minhas misérias. Só assim. Se o Senhor não me sustenta, eu caio. Eu estou ferido. Eu não sou mau, mas eu sou doente, no sentido espiritual. A natureza, fala-se em alguns livros que ela é corrompida, mas é melhor dizer que ela é doente. É uma natureza doente, porque ela foi restaurada por nosso Senhor, sim, mas ela tem essa tendência, essa desordem. Faço o mal que não quero, não faço o bem que quero, nos diz lá São Paulo. Então eu tenho que ir ao nosso Senhor com a minha miséria, mostrar minhas fraquezas para Ele. Senhor, me sustenta, porque eu não posso me colocar numa situação tal que eu caio. Eu te prometo, e sou inconstante, sou frágil, não consigo. Isso deve me levar a uma consciência muito grande de olhar para o próximo também com misericórdia. Por favor, eu cobro tanto dos outros, julgo a todo mundo e a mim mesmo. Me coloco no pedestal dizendo que o meu modo de praticar a fé é o melhor, tudo bem, mas eu olho para o outro e digo: você é um católico de segunda classe, mas você é tão miserável quanto o outro. Então, quando você cai e reconhece que você tem misérias, e que se vai bem e consegue alguma coisa boa, é pela graça de Deus, você vai olhar o outro nas suas quedas, e não vai ficar olhando o outro por cima
dizendo eu sou melhor. Olha só como ele faz. De modo que eu tenho que chegar para Nosso Senhor e apresentar para Ele as minhas misérias. Por acaso eu faço isso? Há algo dentro de mim e que eu preciso dar para Ele, mostrar para Ele, e dar para Ele, Senhor, o que eu tenho. Só isso. Porque o que eu tenho de bom, o Senhor me deu. Eu estou só devolvendo. Mas o que eu tenho de mim mesmo é isso, minha miséria. Mostrei para Ele isso. Mostrei para Ele os meus defeitos. Mostro para Ele os meus ressentimentos, as minhas mágoas. Mostro para Ele as minhas feridas, que são tantas na minha vida. Muitas vezes feridas até dentro da minha própria casa. Com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos, meus parentes, meus colegas de trabalho. Tantas feridas. Entreguei para Ele, entrego para Ele isto. Entrego para Ele aquela ideia errada que eu tenho a respeito de uma pessoa determinada. O Senhor, no alto da cruz, Ele só espera isso de nós. E foi exatamente isto que aquele bom ladrão fez com Jesus. Ai, minha miséria, estou aí. Estou sofrendo porque mereço. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Voltemos pois àqueles discípulos lá que estavam lá reunidos no cenáculo. Jesus não os abandonou. Jesus não nos abandona nunca. Em que situação estavam aqueles apóstolos ou discípulos? Medo. Quantas vezes temos medo, né? E agora? E agora? Falta de perspectiva. Queriam o Messias morreu. Tristeza. Solidão. Estavam ali sozinhos. Angústia, mas estavam reunidos como família. Não estavam brigando, culpando um ao outro, estavam reunidos, ali no silêncio, mas estavam naquele estado deplorável. O que Jesus faz com eles quando chega? Pax vobis, a paz esteja convosco. Realmente nós temos muitas vezes essas situações em nossas vidas, na igreja também, mas também na nossa vida pessoal, nossa vida familiar. Então nós temos que chegar para Jesus com confiança. Ele vem nos trazer a paz. E é interessante que São João que escreve, ouvimos isso, né? Os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Alegraram-se. E esse tema da alegria é muito falado nesse tempo pascal, né? Alegraram-se. E avisa-se um discípulo. Estavam alegres. Vimos o Senhor. Falaram para Tomé. Então nós nos alegramos. E São Paulo fala, eu me alegro até nas minhas fraquezas. Lá nas Epístolas aos Coríntios. Me alegro nas minhas fraquezas. Alegramos. Também nas minhas fraquezas. Não por elas em si, mas porque tem um grande Salvador que vem cuidar de mim. Então, com essa confiança, com essa entrega a Nosso Senhor de nossas vidas, nós vamos caminhando, não só nesse tempo pascal, mas em toda a nossa existência, até o fim de nossas vidas, para que possamos cantar, como Davi, Misericordias Domini in eterno cantabo, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.